Fala pessoal, vamos nessa. Continuando ainda o nosso estudo de lei de responsabilidade fiscal, nós estamos falando aqui de despesas, né? Então, foi o que a gente já viu: geração de despesa em geral, despesas obrigatórias de caráter continuado, vimos despesas com pessoal, todas as regras, valores, tabelas, exceções, vedações, limites, né? A gente estudou tudo isso. E agora a gente vai falar de um tipo específico de despesa, que é despesa com seguridade social. É um único artigo que faz muita referência ao que já consta na Constituição. Então, assim, não tem nada de muito novo. Quando cai esse artigo, gente, é na literalidade. Vamos lá. Artigo 24. Esse artigo 24, ele já meio que existe lá na Constituição Federal e ele remete muito a um princípio chamado de princípio da precedência da fonte de custeio. Professor, o que é que significa esse princípio? Leia. Leia aí o que é que tem dizendo. Princípio da precedência da fonte de custeio. Então, primeiro traga a fonte de custeio para depois implantar um benefício. Claro que aqui a gente está falando de benefício da Seguridade Social, né? Então, nenhum benefício ou serviço relativo à Seguridade Social, lembrando que Seguridade Social envolve, né, gastos com previdência, assistência e saúde, você não pode esquecer também desse detalhe, né? Previdência, assistência e saúde, famoso PAS com S, né? Previdência Social, assistência social, saúde. Gastos relativos a essas áreas, né? Claro, se for benefício ou serviço. Pode ser criado, majorado ou estendido. Ou seja, estendido é prorrogar, digamos assim, né? Olha só, sem a indicação da fonte de custeio total. Fonte de custeio, ó. Precedência da fonte de custeio. Gente, e é total. Não é só para bancar naquele ano, não. O benefício vai durar quanto tempo? Então, ó, enquanto ele acontecer, enquanto ele for pago aos beneficiários, a gente tem que ter uma fonte de custeio, ó. É uma fonte ali, literalmente. É um rio passando, a receita entrando e bancando aquele benefício social. Então, tem que ser durante a implantação daquele benefício. Nos termos, olha só, do parágrafo 5º do 195 da Constituição. E olha o detalhe. Tem que obedecer todas as regras do 17 que a gente estudou. Quais são as regras do 17? Ó, volta aí no material de vocês. Regras do artigo 17. Despesa obrigatória de caráter continuado. Tem que cumprir todos esses requisitos. Ó. Estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício, e mais 2. Tem que trazer, ó, a demonstração da origem dos recursos. Está aqui o princípio, de novo. Tem que compensar os efeitos, ó, ou aumentando receita ou reduzindo despesa, né, mostrar que não está descumprindo regra da LDO, nem regra do PPA, que não está ferindo meta fiscal, que está alinhada com os determinados, né, no arcabouço fiscal. Então, veja que tem que cumprir muito requisito. Tá? Então, assim, é um artigo tranquilo, mas que ele remete a outro que você já tem que saber na ponta da língua, que é o artigo 17. E por que, professor, que tem que cumprir as regras de DOC? Porque esse benefício ou serviço é um gasto corrente, é um gasto de manutenção, gente, é um benefício que está vinculado ali à área de assistência social, e ele vai passando, não um projeto. É um benefício que vai sendo pago, ó, num período aí, né, determinado em lei, determinado na Constituição, né, então fica ligado nesse artigozinho que às vezes aparece em prova, tá? O artigo 167 da Constituição também ganhou um reforço nesse sentido. E é novo, hein? Isso aqui entrou por último na Constituição por meio de emenda, olha só. A lei, seja qual lei for, tá? Quando ele fala a lei, pode ser uma lei federal, lei nacional, não interessa. A lei não pode impor nem transferir qualquer encargo financeiro decorrente de prestação de serviço público, incluindo manutenção, salário, encargos, ou seja, não pode uma lei criar ou impor para o Estado e aqui o Estado vai ser responsável por prestar um serviço sem dizer de onde o dinheiro vai sair. Ou seja, a lei manda, fica agora os estados responsáveis pela emissão de passaporte.
Tá, é um serviço que vai custar dinheiro. Tá, e o dinheiro vai vir de onde? Então, a lei ela não pode impor uma obrigação que gere encargo financeiro. Resumo, que gere despesa, né? Basicamente é isso. E essa lei, gente, não pode impor para ninguém, tá? Não é uma lei federal que não pode impor estados, é uma lei geral que não pode impor nem para a União, nem para os estados, nem para o DF, nem para os municípios. E claro, ele não pode impor, né, gente, ó, não pode impor nem transferir esse encargo financeiro sem a previsão da fonte orçamentária e financeira. Por quê? Porque se tiver, aí pode, gente. Eu não posso mandar fazer sem dar o dinheiro. Se eu mandar fazer e der o dinheiro, tudo certo. Mas tem exceções, né? Quais são as exceções aí, ó? Obrigação assumida de forma espontânea, óbvio, né? O cara assumiu de forma espontânea. Então, se tem uma lei que determinou ali que determinado serviço vai começar a ser prestado pelos estados, pelos municípios, e o estado diga, eu quero começar de forma espontânea, aí sim, realmente, ele está querendo fazer por conta dele, né? E também aquelas que decorrem da fixação do salário mínimo, até porque é um direito social previsto ali dentro da Constituição Federal. Então, você vai ligar o 24 da Constituição com o 167, parágrafo 7º da Constituição, e fica ligado nessas informações, tá? Parágrafo 1º é o que mais cai na prova. Por quê? É dispensada da compensação do artigo 17. Como assim, professor? Lembra que eu estou falando no 24 de quê? De nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social pode ser feito sem a indicação dos recursos e sem cumprir as regras do 17. Quais são as regras do 17? Volta aqui. Todas essas aqui. Mas existem algumas situações que dispensam isso aqui, ó. Quais tipos de benefícios ou serviços da Seguridade Social que dispensam, ó, a compensação? Vamos lá. O que é que dispensa? Vou colocar aqui em laranjinha, ó. Aumento de despesa que decorra de conceder um benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação. Ou seja, a pessoa cumpriu um requisito que estava na lei. Chegou na data de... Opa, agora finalmente me aposentei. Aí ela vai dar lá na entrada, aí o órgão fala, não posso, sabe por quê? Porque se eu te conceder a sua aposentadoria agora, eu vou descumprir a LRF. Porque lá na LRF diz que eu tenho que ter uma medida de compensação. Não, né, gente? Porque a pessoa está cumprindo algo que está na lei. A lei é para ela. Se ela tem um direito, quando ela completa tantos anos de contribuição, cumpriu o requisito de idade, então ela vai ter o direito. Então, veja, ó, a conceder um benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação. Então, se a lei está dando direito a ela, é um direito subjetivo. Não interessa se o órgão vai descumprir a LRF, né? Nem quando o governo vai expandir de forma quantitativa o atendimento e os serviços prestados na área da Seguridade Social. Nem quando o governo quer reajustar o valor do benefício ou serviço prestado, a fim apenas de preservar o seu valor real, ali, ó, só para conter as perdas inflacionárias, né? Qualquer aumento acima da inflação, cuidado, qualquer aumento acima da inflação já vira uma cortesia. E aí o governo tem que cumprir as regras do 17, inclusive compensação dos efeitos. Então isso aqui é só para manter o poder de compra, tá? E veja que isso aqui se aplica a qualquer benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência. Inclusive para servidor público, civil e militar, ativo, inativo e pensionista. Vale para qualquer tipo de benefício voltado aí para essas 3 áreas, tá certo, gente? Então, gente, basicamente é você linkar aí esse artigo 24 com 167 da Constituição, que tem aparecido muito em prova, e a quais despesas se dispensa a compensação. Cuidado, porque a banca ela vai dizer assim, ó, as regras para as despesas obrigatórias de caráter continuado ficam afastadas para esse tipo de despesa. Gente, não são todas as regras, não. É só a compensação dos efeitos. Os demais têm que cumprir. Estimativa do impacto, porque não, tem que ter. Não descumprir LDO, não descumprir PPA. Veja que ele só está afastando aqui, ó, é dispensada da compensação. Dos outros requisitos, não.
Só da compensação, perfeito? Então, esse era o artigo 24 que nós tínhamos para trabalhar. Super rápido, bem tranquilo, mas ele não é simples. E ainda mais que é aquele artigo que todo mundo pensa assim, um artigo velho besta, nem cai. O problema é que ele cai lá na sua prova, né? Lá na sua prova, para pagar seus pecados. E aí, gente, é uma questão que realmente ela não é fácil, porque é um artigo pouco visto. A galera termina ali despesa com o pessoal, já pula para endividamento, às vezes pula transferência voluntária, nem vê, né? Porque a pessoa já entende que tem alguns artigos que são menos cobrados. Não são não, gente. Esse daqui, ele é até um pouco menos cobrado, mas quando ele cai lá na sua prova, lá na sua, que é igual comigo. Gente, se eu pular um artigo, eu tenho certeza que se eu pular 60 artigos obrigatórios do meu estudo, as 60 questões vão vir daqueles 60 artigos que eu pulei. Eu não tenho nem dúvida. Mas não tenho dúvida, né? Ou cruz. Então, se livre dessa cruz, dê uma olhadinha nesse artigo. Ele é pequeno, mas ele não é fácil, né? Então, tem que revisar. Nos vemos aí nos próximos blocos. A gente tem muitas questões de despesas para trabalhar. Vamos nessa.